Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto escrito há, quase 2000 anos, para uma comunidade em Corinto. E Corinto era, assim, uma cidade portuária, super agitada, cosmopolita. Uhum, um caldeirão cultural. Exato. A nossa fonte é o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente está usando também algumas notas de estudo para ajudar a pescar o contexto da época. E o desafio aqui é grande, viu? Porque Paulo está lidando com dois problemas muito práticos, quase do dia a dia daquela igreja. O primeiro é sobre aparência e comportamento no culto. Isso, como homens e mulheres deveriam se apresentar. E o segundo, que parece ser bem mais grave, é sobre uma divisão social profunda que estava, assim, destruindo o momento mais sagrado deles, que era a ceia do Senhor. Pois é, e a grande pergunta que fica é: o que uma instrução tão antiga, sabe, tão enraizada numa cultura que não é a nossa, o que ela tem a ver com a gente hoje? Como é que a gente extrai o princípio por trás da prática? Esse é o nosso trabalho aqui. Vamos lá, vamos começar então por essa parte que, para ser sincero, soa bem estranha para os nossos ouvidos, a questão de cobrir ou não a cabeça. É, sem dúvida, um texto que gera muita discussão. Paulo começa elogiando os coríntios, ele fala que eles mantêm as tradições que ele passou, mas ele rapidamente vai pro fundamento teológico do que ele vai dizer. Lá no versículo 3, uma ideia de ordem, uma hierarquia de relacionamentos. Isso. Ele diz: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Eu entendo o princípio da ordem, mas essa palavra, cabeça, pode ser muito mal interpretada hoje, né? Muito. As notas de estudo ajudam a gente a não ler isso como superioridade, mas como Paulo garante que os próprios coríntios não iam entender isso de forma errada. Você achava de tudo. A palavra grega kefalê, que a gente traduz como cabeça, tem um leque de significados. Pode ser fonte, origem, além de líder ou autoridade. Entendi. O ponto central que as fontes reforçam é que não se trata de valor. Cristo não é inferior a Deus Pai e a mulher não é inferior ao homem. É sobre papéis, função e uma ordem que, para o Paulo, refletia a própria harmonia da Trindade. É uma estrutura de relacionamento, não uma escada de importância. Ok, então a base é essa ordem relacional. Mas a conexão entre esse princípio e um pedaço de pano na cabeça não é óbvia. O contexto cultural deve ser fundamental para fazer essa ponte, certo? Totalmente. Sem o contexto, a gente fica perdido. Vamos olhar primeiro para os homens. Paulo diz que o homem não deve cobrir a cabeça ao orar. Por quê? As notas de estudo apontam algo fascinante. Na cultura greco-romana, era comum que os sacerdotes pagãos cobrissem a cabeça durante os rituais. Era um sinal de reverência e, para se isolar do mundo e se concentrar nos seus deuses. Então a instrução de Paulo era, na verdade, um ato de diferenciação. Era uma forma de dizer visualmente: nós não somos como eles. O nosso acesso a Deus é diferente. Exatamente. Orar com a cabeça descoberta era um símbolo poderoso de que, através de Cristo, o homem cristão tem acesso direto, sem barreiras, a Deus. Cobrir a cabeça nesse contexto seria desonrar essa nova realidade. Seria desonrar a sua própria cabeça, que é Cristo. Isso, se associando visualmente a uma prática pagã, faz muito sentido. E para as mulheres, então, a lógica era o oposto, mas pelo mesmo motivo de fundo: o testemunho público da fé, né? Qual era o significado do véu para elas, naquela cultura? Para as mulheres, o cenário era completamente diferente. Em Corinto, uma mulher respeitável, principalmente uma mulher casada, ela não aparecia em público de cabeça descoberta. Isso era associado ou a mulheres de moral, assim, duvidosa, Sim. ou uma atitude de rebelião pública contra o marido. Era um escândalo cultural. Então, quando uma mulher cristã orava ou profetizava na igreja, e é importante notar que elas oravam e profetizavam, mas com a cabeça descoberta. A mensagem que ela passava para a sociedade era de insubmissão. Exato. De insubmissão e desordem. É uma pressão cultural enorme. Então, a instrução de Paulo
era tanto teológica, ligada àquele princípio de ordem, quanto protetora. Era uma forma de proteger o testemunho dela e da igreja. Precisamente, para evitar que a liberdade em Cristo fosse confundida com licenciosidade social, sabe? O véu ou a cabeça coberta era um símbolo visível de que ela reconhecia essa estrutura e estava agindo de forma honrosa. Nossa, Paulo usa uma imagem muito forte. Ele diz que uma mulher de cabeça descoberta seria o mesmo que ter a cabeça raspada, que era uma punição pública para adúlteras. Um sinal de vergonha. Que pesado. Ele está dizendo, não tragam vergonha para vocês e para o evangelho por causa de um símbolo cultural. Basicamente isso. Mas é interessante que, logo em seguida, ele parece equilibrar o próprio argumento. Nos versículos 11 e 12, ele diz, no Senhor, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, e que tudo vem de Deus. Ele parece querer evitar que essa ideia de cabeça seja usada para oprimir. Sim, esse é um ponto crucial. Paulo é um pensador complexo. Ele estabelece um princípio de ordem, mas imediatamente o qualifica com um princípio de interdependência total. Um não existe sem o outro. É como se ele antecipasse o risco dos homens usarem isso para se sentirem superiores. Isso. E ele diz, espera aí, lembrem-se que vocês são mutuamente dependentes e ambos estão debaixo da autoridade final de Deus. Ele não está construindo uma pirâmide de poder, mas descrevendo um ecossistema de relacionamentos. Isso nos leva àquela pergunta inevitável. Como isso se aplica hoje? Claramente, o véu não tem o mesmo significado na maioria das nossas culturas. Ele está dando um princípio eterno ou uma regra cultural? É aí que a discussão sobre a aplicação fica interessante. Paulo usa vários argumentos, da teologia, da cultura, até da natureza, com a questão do cabelo. Mas ele termina de um jeito curioso, como? No versículo 16 ele diz, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Parece que ele está dizendo, olha, o ponto principal não é o véu em si, mas a ordem, a decência e evitar brigas que atrapalhem o testemunho com o evangelho. A aplicação específica, o véu, era o jeito como isso se manifestava naquela cultura. Exato. É fascinante. Essa primeira questão é toda sobre evitar escândalo para o mundo de fora. Mas parece que Paulo fica ainda mais sério quando o problema é interno. É uma mudança de tom bem forte no texto, né? Com certeza. Ele passa de uma correção sobre testemunho externo para uma repreensão severa sobre a falta de amor interno. Ele literalmente diz, quando você se reúne, não é para melhor, mas para pior. É uma acusação pesadíssima. Nossa. E o epicentro desse problema era a ceia do Senhor. Exatamente. O que estava acontecendo de tão errado? A gente pensa na ceia como um ritual solene, sabe? Um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho. Mas não era bem assim lá, pois não? Nem um pouco. As fontes explicam que na igreja primitiva, a ceia do Senhor fazia parte de uma refeição comunitária completa, uma festa de amor ou ágape. A ideia era que todos se reunissem, compartilhassem a comida e, nesse contexto, celebrassem a ceia. Parece uma ideia linda. E era. O problema em Coríntio foi que essa ideia linda foi completamente distorcida pela estrutura de classes da sociedade romana. Como assim? Os membros mais ricos da igreja, que não tinham que trabalhar até tarde, chegavam primeiro. Eles traziam suas próprias comidas, seus vinhos, verdadeiros banquetes particulares, e começavam a comer e beber sem esperar ninguém. Ah, não. Quando os membros mais pobres, muitos deles escravos ou trabalhadores braçais, finalmente conseguiam chegar, os ricos já tinham comido tudo e alguns estavam até bêbados. Os pobres ficavam com fome e eram publicamente humilhados. É difícil até de imaginar a cena. De um lado, gente comendo bem, e do outro, um irmão de fé, olhando, com fome, no lugar que deveria ser o de maior acolhimento. Isso transforma o símbolo máximo de unidade no símbolo máximo da hipocrisia deles. É brutal. É uma falha pastoral e humana gigantesca. Eles estavam importando as divisões do mundo diretamente para o coração da igreja e chamando aquilo de ceia do Senhor. Paulo diz,
Isso não é a ceia do Senhor. Uau! Vocês estão desprezando a igreja de Deus e humilhando os que nada têm. Imagino que a correção de Paulo precise ser igualmente forte para chacoalhar a consciência deles. E ele vai direto à origem de tudo. Antes da solução prática, ele os força a lembrar por que eles estão ali. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eles o levam de volta para a noite que Jesus foi traído, ele relembra o significado dos símbolos. Isso, o pão partido é o corpo de Cristo dado por vocês. O cálice é a nova aliança no sangue dele. E o mandamento central, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, vocês estão celebrando uma festa, mas esqueceram do anfitrião e do motivo da festa. E aí que vem a advertência que assusta muita gente até hoje. Ele fala sobre comer o pão e beber o cálice indignamente, e que a pessoa será culpada do corpo e do sangue do Senhor. Ele até liga isso a doenças e mortes na comunidade. O que significa não discernir o corpo. O contexto aponta para algo muito mais concreto, né? Exato. Embora a falta de reverência aos elementos faça parte, o contexto grita que o problema principal era outro. Não discernir o corpo aqui se refere a não reconhecer a igreja como o corpo de Cristo. Ao humilhar e excluir o irmão pobre, eles estavam literalmente ferindo o corpo de Cristo. A indignidade deles não era ter algum pecado pessoal, mas sim participar de um símbolo de unidade enquanto praticavam ativamente a desunião. Então, pecar contra o corpo e o sangue era tratar com desprezo a própria comunidade que Jesus comprou com o seu corpo e sangue. A ofensa era horizontal, contra o próximo, e por isso se tornava vertical contra Deus. Perfeitamente colocado. E o juízo, que resultava em fraqueza e doença, não era uma punição arbitrária, mas uma disciplina corretiva e severa do Senhor. Era, de certa forma, um ato de misericórdia doloroso para acordá-los para a gravidade do pecado. Depois de toda essa teologia pesada, de falar de juízo, qual é a instrução prática dele? Como se conserta um problema tão profundo? A solução que ele oferece é surpreendentemente simples e direta, quase anticlimática. No versículo 33, ele diz, portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Só isso. É isso. A solução para a divisão teológica e social era um ato de cortesia e paciência. E ele acrescenta, se alguém está com tanta fome que não pode esperar, que coma em casa primeiro. É tão prático, tão relacional. Ele está reorientando o propósito da reunião. O objetivo não é matar a fome física, é nutrir a comunhão. Se a sua fome está atrapalhando a unidade, resolve a sua fome em casa e vem para a comunidade para servir e amar. Isso. Ele devolve o foco para o que importa, a unidade, o memorial da morte de Cristo e o cuidado mútuo. A refeição comunitária deve ser um reflexo do Evangelho, onde as barreiras sociais são derrubadas. Olhando para esses dois problemas em Corinto, a gente vê um fio condutor muito claro. Paulo parece obcecado com a unidade e o testemunho da igreja. As ações da comunidade precisam refletir a beleza e a radicalidade do Evangelho que eles dizem crer. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre como a gente lê a Bíblia. Paulo não está só criando um livro de regras, ele está aplicando princípios teológicos profundíssimos a situações humanas confusas, bagunçadas. Muito reais. Muito reais. Ele mostra que a forma como tratamos uns aos outros e como nos comportamos em comunidade não é um detalhe secundário da fé, é o coração dela. E isso nos deixa com uma reflexão, quase uma provocação. Se o apóstolo Paulo visitasse as nossas comunidades hoje, quais costumes ou práticas ele veria que, embora pareçam normais para nós, na verdade contradizem a unidade e o testemunho que deveríamos ter? É a pergunta de $1 milhão, né? Onde é que as nossas divisões sociais, econômicas, políticas ou culturais se infiltram nos nossos momentos mais sagrados, talvez de formas tão sutis que a gente, como os coríntios, nem percebe mais? É algo para se pensar.